Sejam todos muito bem-vindos à live Dose Ativacional. Muito bem-vindo, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar sobre a fibromialgia. Eu descrevi algumas estratégias para a gente estar navegando, construindo algumas ferramentas para que a gente possa cada vez mais enfrentar com mais força e melhorar com mais eficácia os sintomas da fibromialgia, tá certo? Então, pessoal, que bom que você está aqui para assistir a live de hoje e que vocês possam cada vez mais usufruir, agregar esse valor na vida de vocês. Que a live de hoje possa fazer sentido, possa melhorar cada vez mais seus sintomas de dores, sintomas de ansiedade, sintomas de estados emocionais negativos, que todos esses fatores possam ser vencidos através de ferramentas, estratégias, enfim. E assim, pessoal, cada vez mais nós vamos alcançar qualidade de vida, saúde, bem-estar, e eu acredito que é isso que você deseja, não é verdade? Eu acredito que é isso que você deseja. Assim como eu também quero melhorar meu aspecto, minha qualidade de vida, saúde, bem-estar, enfim. Então, vamos navegar na live de hoje, pessoal. Então, tudo que fizer sentido para você, anota. Já chega aqui, ó, com papel e caneta na mão, para que tudo que fizer sentido para você, você venha, ó, escrever e rever mais tarde. Tá certo? Então, pessoal, vamos lá, vamos dar início à live Dose Ativacional com o relaxamento, tá certo? Então, ó, posição de poder, para quem não sabe, é uma posição comprovada cientificamente que apenas de você ficar nessa posição aqui, ó, da Mulher Maravilha, do Super-Homem, você já está produzindo testosterona, um hormônio motivador capaz de melhorar suas condições de saúde, pessoal. Então, fique de pé na posição de poder. Vamos trabalhar também em conjunto a parte respiratória. Quando nós trabalhamos a respiração, quanto mais respiramos de forma profunda, nós estamos cada vez mais eliminando a ansiedade, a depressão, a angústia, pensamentos acelerados, tá certo? Então, pessoal, vocês estão na live certa. Vamos lá? Posição de poder. Bora respirar profundamente, puxando 3 segundos, segura 3 segundos e depois solta 3 segundos, tá bom? Então, vamos lá? Puxando o ar o mais profundo que você puder, segura, guarda e solta. Mais uma vez. Alonga o pescoço, puxando para o lado, para aliviar cada vez mais as tensões e o estresse do dia. Por pelo menos 10, 20 ou 30 segundos. Para o outro lado. Para baixo. Para cima. Vamos lá, vamos nos ativar, pessoal. Que bom que você chegou. Sejam todos muito bem-vindos à live Dose Ativacional. E eu te garanto o seguinte: pessoas que participam dessa live nunca mais voltam a ser a mesma pessoa.
Por que isso, Thiago? Por que você fala uma coisa assim com tanta propriedade? Pessoal, essa live são para pessoas que querem crescer, são para pessoas que querem se desenvolver como pessoa, esposa, marido, como serva, enfim. E hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. Nós vamos falar sobre as melhores estratégias contra os sintomas da fibromialgia. A fibromialgia é um estado de saúde, todo mundo já sabe, todo mundo já deve ter pesquisado sobre o assunto, que é um estado de saúde que afeta milhares de pessoas no mundo. E a prevalência desses sintomas são acometidos mais em mulheres, pelo menos 90% mulher, 10% homem. É um índice muito alto, atingindo muitas mulheres. E pessoal, a fibromialgia é um estado de saúde que é muito doído e é muito relevante a gente estar por dentro do assunto. Porque quanto mais a gente saber sobre esses assuntos que nós estamos envolvidos, quanto mais nós estamos nos interagindo com as informações, maior a chance de melhorarmos dessas condições e alcançarmos cada vez mais saúde e bem-estar, tá certo? Então, fez sentido para você? Toca nesse coração, escreve alguma coisa, tá bom? Já venha para cá com papel e caneta na mão, para vocês estarem anotando tudo que for eficiente, tudo que fizer sentido para você, tá certo? E no final nós vamos falar sobre as melhores estratégias para lidar, para controlar, para combater a fibromialgia, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Como eu falei, a fibromialgia é uma condição de saúde que causa muitas dores no corpo de uma pessoa. A pessoa pode sentir uma dor forte no ombro hoje, pode sentir uma dor em todo o corpo amanhã, pode sentir fadiga na panturrilha, na perna, pode sentir toda a estrutura muscular do quadril dolorida de forma muito intensa. E aí a pessoa relata que dói tudo, parece que um caminhão passou por cima dessa pessoa. E essa pessoa que sofre com fibromialgia, além de sentir dores diárias, parece que a dor ela vai de um lado para o outro, parece que vai caminhando em todo o corpo, não é verdade? Quem sofre aí, pessoal? Quem sofre com fibromialgia, já vai digitando e já vai escrevendo aí. Boa noite, Lene, boa noite, Aparecida, boa noite, Maria de Lourdes. E aí muitas pessoas têm essas queixas, que dói tudo, pessoal, dói tudo, dói demais. E cadê a motivação para enfrentar o trabalho, as tarefas domésticas? E cadê a motivação para viver de forma saudável? Pessoas que sofrem com fibromialgia não têm ânimo nenhum, pessoal, para viver, para ter bons relacionamentos, inclusive relacionamento conjugal. Pessoas assim, elas vivem de forma muito deprimida. Pessoas com fibromialgia vivem de forma isolada ao ponto de não quererem mais aquele convívio social, uma festa de família, não tem ânimo de sair de casa, uma festa entre amigos do trabalho, não tem ânimo de fazer nada. Cadê a motivação dessas pessoas, pessoal? Cadê a sua motivação? A motivação de hoje, eu vou apresentar algumas estratégias para vocês, mas vamos continuar. Além das queixas de dores, pessoas que sofrem com fibromialgia podem sentir cansaço extremo, podem sentir falta de energia, dificuldade para dormir, problemas de memória, alterações de humor, ansiedade e também tristeza. A pessoa que sofre com fibromialgia, pessoal, tem tanta dificuldade de dormir que ela sofre com algumas alterações do sono. Pode ser insônia,
pode vir aquele sono não reparador, a pessoa acorda com o corpo todo dolorido e, a princípio, essas pessoas também pode se tornar um ciclo vicioso, pessoal. Por quê? Porque quanto mais dor, a pessoa sente mais incômodo para dormir. E quanto mais incômodo para dormir, no outro dia vai sentir mais dor ainda. Mais dor ainda. E aí se torna, né, aquele ciclo que parece não acabar nunca. As pessoas muitas vezes descrevem a sensação que o caminhão passou por cima do corpo. Já ouvi esse relato, pessoal. Já ouvi esse relato de algumas pacientes. O corpo todo dolorido. Inclusive também queixas intestinais. Maria José dizendo aí, ó, boa noite, eu tenho tudo isso e é horrível. Caraca, e eu acredito, Maria, e eu acredito. Não são 10 dias, são 10 anos na fisioterapia, trabalhando e tratando pessoas com dor crônica. Bom, sobre a causa da fibromialgia, pessoal, a causa da fibromialgia, infelizmente, não tem assim uma causa específica sobre a fibromialgia, mas alguns apontamentos a gente pode relacionar a fibromialgia. Por exemplo, tem estudos que falam que pode ser um fator genético, tem estudos que falam que pode ser estado emocional, alguns traumas passados, algumas violência doméstica, pode ser algum forte impacto emocional, por exemplo, uma pessoa que sofreu um impacto emocional devido a assalto, acidente de carro, enfim, abuso, pode vir de várias formas e de forte impacto emocional. Pode estar relacionado também a alguns acidentes, algumas lesões que acontecem. Por quê? Porque o cérebro ele vai registrando algumas situações assim, algumas formas, algumas lesões, e ele registra no drive mental, no seu cérebro. E aí, quando você passa por algum trauma, ele vai e desperta essas dores. Por exemplo, uma pessoa que sofreu há bastante tempo com dor de coluna, dor no ombro e dor no pé, devido a algum forte impacto emocional, a pessoa faz com que esse forte impacto emocional faz com que o seu cérebro desperte essas dores. E aí, aquilo que era somente a dor de coluna, acaba acordando também a dor no ombro, a dor no joelho, dor no quadril e acaba despertando tudo que é dor. Tá certo? E o pior de tudo, pessoal, um fato curioso, um fato importante dizer, é que muitas vezes, a fibromialgia também é diagnosticada de forma, vamos dizer assim, de forma descuidada, vamos dizer assim. Muitas vezes as pessoas sofrem com, igual eu acabei de falar, dor de coluna, dor de ombro e dor de cotovelo. E aí acontece um forte impacto emocional, vai no médico, e aí o corpo está todo sensibilizado devido ao estado emocional negativo, e aí o médico diagnostica, deixa eu ver a palavra certa, faz uma conclusão errônea, muitas vezes é uma conclusão errônea, tá certo? Dizendo que é fibromialgia, sendo que exame de sangue não consta a fibromialgia, não tem um exame de imagem que comprove que é fibromialgia, e aí, muitas vezes, erroneamente, a pessoa é diagnosticada com fibromialgia, tá? Então, isso é um fator curioso e importante dizer, tá certo? Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. Maria de Lourdes, eu acho que sofro muito com isso, depois de muita rejeição na minha vida. E está muito ligado à rejeição, abandono, igual eu falei, abuso, traumas, perdas. Mas se preocupa não, pessoal, tem estratégias suficientes e eficazes
pra gente tratar no final, tá certo? E se não der tempo de falar tudo hoje, a gente vai deixar marcado para quinta-feira falar de novo. Tem a continuação que eu acho que ficou muito extenso aqui. Então vamos lá. Desde a década de 90, pessoal, que a fibromialgia vem sido estudada. E aí tem aqueles pontos de dores, né? Você chega com o corpo todo sensibilizado, muitas dores no corpo. Chega até um médico numa consulta e ele vai apontar pelo menos de 11 a 18 pontos sensitivos, né? E aí, como a pessoa está muito sensibilizada, o médico vai fazer o toque. E pessoal, as pessoas que sofrem primeiro, com dores emocionais, devido a ansiedade, depressão, tristeza, enfim, elas relatam que sente desde a ponta do cabelo até a ponta do pé. E o pior, que também pessoas com fibromialgias, essas pessoas que realmente sentem dor devido à fibromialgia, sentem as mesmas características. Por isso que é uma doença difícil de ser diagnosticada. E aí, de novo, muitas vezes, erroneamente, pessoas assim são diagnosticadas de forma errada. E aí a gente pode levantar alguns fatores que pode acometer ou estar associado à fibromialgia. Por exemplo, sensibilidade ao processamento da dor. Pessoas com fibromialgia, elas sentem uma amplificação da sua dor, ou seja, elas sentem uma dor que não era para vir uma dor absurda. Essa dor acaba que fica descontrolada. É como se tivesse um botãozinho de volume no nosso cérebro que tivesse estragado. E aí essa dor que tinha que vir de forma reduzida, esse botãozinho que está desregulado, ele amplifica mais as dores, tá certo? Boa noite, Silvane, seja bem-vinda. Passei 15 anos sentindo muita dor, tomando medicação para dor e só agora fui diagnosticado com fibromialgia. Agora é hora da gente, com as melhores estratégias, Maria, educar, assim, mudar o estilo de vida. Se preocupa não, no final tem algumas estratégias maravilhosas. Então, pessoal, a sensibilidade do processamento da dor é uma das causas assim, que influencia mais o aparecimento, o surgimento, está mais associado à fibromialgia. Segundo fator é a disfunção do sistema nervoso, ou seja, algumas pesquisas sugerem que a fibromialgia pode estar relacionada a algumas disfunções do sistema nervoso central. É aquilo que eu falei. Também faz com que aquilo que tem que ser sensível, o nosso sistema nervoso, ele tem que captar a mensagem, né, a mensagem de dor, levar ao seu cérebro e o seu cérebro comandar, fazer com que mande neurohormônios a reduzir ou combater a inflamação, tá? E se o sistema nervoso estiver influenciado, estiver associado com a fibromialgia, aí vai ter um descontrole, pessoal. Aí aquilo que era para controlar vai estar descontrolando, vai estar fazendo com que a pessoa sinta cada vez mais, de forma mais forte, essas dores, tá certo? Aquela coisa que eu acabei de falar. A dor que era para vir de forma reduzida, acaba que, devido à desregulação do seu cérebro, acaba que essa dor, ou seja, fique amplificada. Vamos lá. Fatores genéticos, acabei de dizer. Algumas situações. Pode vir até de forma mais rara, pessoal. Alguns estudos mostram que a fibromialgia pode ter uma predisposição ao fator genético. Não é um fator conclusivo, tá certo? Não é 100%, mas pode ter uma relação a fatores genéticos. Vamos lá. Quarto fator, situações como estresse
prolongado. Traumas emocionais, como abusos e eventos traumáticos. Acabei de falar isso. Esses fatores emocionais podem ter um papel muito importante, muito significativo para o surgimento da fibromialgia. Por quê, pessoal? Primeiro, porque tem estudos que falam que o estresse crônico, a pessoa que tem facilidade em se estressar com qualquer coisa, com facilidade, primeiro que vai atrofia o cérebro. Isso é sério. E é preocupante também. É um caso da gente tomar cuidado e prevenir cada vez mais os níveis de estresse, pessoal. E tendo esses níveis alterados, sofrer com estresse diariamente, depressão, esses fatores emocionais negativos, faz com que, como eu falei, o nosso cérebro ele tem o poder de aprender qualquer coisa, inclusive aprender a sentir dor todos os dias. Então, se você sofre com estresse crônico diário, o que acontece? O estresse ele produz um neurohormônio chamado cortisol, que influencia mais na inflamação do corpo. E aí, se você está inflamando o seu corpo com o estresse, pessoal, então é pedir para sofrer com dores crônicas. Então, agora que nós temos a consciência hoje de mudar esses padrões, nós vamos, com as melhores estratégias, trabalhar e melhorar cada vez mais a nossa qualidade de vida. Quem está comigo, pessoal? Quem quer, quem deseja, quem almeja, quem anseia em viver os melhores dias da sua vida? Eu quero isso. E como eu falo, nós vamos viver, nós já estamos vivendo o melhor ano das nossas vidas. Por quê? Porque a informação, a verdade, ela chega para libertar. Ela chega para tirar o da sua prisão. Por isso, pessoal, que aquele livro de inteligência emocional fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Porque a palavra, a verdade liberta, tá certo? Então que hoje essas palavras, essa live de hoje possa vir de forma reveladora, grandiosa, que possa te libertar desse mal que te prende, da falta de conhecimento. E que você possa praticar no final as estratégias que eu vou te dar. Vamos lá. Outro fator que pode acometer a fibromialgia é o problema com o sono. As pessoas que não dormem bem, pessoal, as pessoas que não têm o hábito de não dormir bem, antes de dormir, tá na cama, mas tá com o celular na mão, essas pessoas não descansam o seu corpo. Eu costumo dizer para meus pacientes, o nosso corpo é como se fosse um celular que precisa ser recarregado. O celular ele passa um tempo para ser recarregado e trabalhar de forma maravilhosa, não é verdade? E da mesma forma é o nosso corpo. Para que o nosso corpo venha a ser mais produtivo, para que o nosso corpo venha a ser mais saudável, para que nós possamos, inclusive, combater as dores, inflamações, é preciso melhorar cada vez mais o nosso sono. Então, você que tem dificuldade para dormir, eu sei que muitas pessoas já têm até o costume, pessoal, de não chegar ao sono, de viver uma vida frenética, uma vida ansiosa, e isso atrapalha demais o sono, eu sei disso. Mas hoje é preciso reconhecer e começar a trabalhar para que a gente possa inverter cada vez mais essas situações, essa situação, tá certo? E melhorar cada vez mais seu aspecto de saúde. Tá ficando claro, pessoal? Escreve aí, tá ficando claro, Thiago? Tá ficando brilhoso? Toca nesse coração, encaminha para mais pessoas, enfim. Nós precisamos cada vez mais melhorar o nosso aspecto de saúde. E para que isso aconteça, a gente precisa
nós precisamos trabalhar a nossa autoconsciência, tá certo? Outro fator que pode estar relacionado com a fibromialgia são os fatores hormonais, que também pode influenciar na sensibilidade da sua dor. Aí isso explica, né, pessoal? Aí isso explica a parte que eu falei no início. O porquê de mais mulheres, pelo menos 90 ou 95%, serem afetadas, das mulheres serem mais afetadas do que os homens. Pelo menos 90 ou 95% mais mulheres são afetadas do que os homens, devido a fatores, às alterações hormonais. E aí, eu trouxe pelo menos 7, eu trouxe até mais, só que 7 fatores mais importantes estão mais relacionados à fibromialgia. Então, pessoas que sofrem com fibromialgia sentem praticamente diversos sintomas, mas pelo menos 7 são mais frequentes. E são esses aqui, ó. Dor generalizada. O primeiro sintoma é esse. O primeiro sintoma é a dor generalizada. A dor generalizada, como eu falei no início, pessoal, ela é acometida. A pessoa sente tanto na parte muscular, como também nas articulações. Pode ser no ombro, na coluna, pode ser na bacia, no quadril, no joelho, nos pés, na ponta dos dedos, enfim. A pessoa sente de forma extrema e pode ser que sinta na parte de cima, no corpo, pode ser que amanhã sinta na parte de baixo, nos membros inferiores, pode ser que sinta nas pernas amanhã, pode ser que está sentindo hoje nas costas, enfim. O segundo sintoma é a fadiga e o cansaço. Pessoas com fibromialgia frequentemente experimentam fadiga persistente. Mesmo após um período de descanso adequado. A pessoa descansa e mesmo assim ela refere exaustão, ela não tem energia para fazer qualquer coisa, pessoal. Tarefa doméstica, no seu trabalho, enfim. A pessoa pode até mesmo descansar, dorme tarde e acorda tarde, e mesmo assim não tem aquela qualidade de um descanso. E interfere cada vez mais as suas atividades diárias. Interfere cada vez mais as suas tarefas, os seus relacionamentos, o seu casamento, o seu cuidado, o tempo de qualidade com seus filhos, interfere demais o tempo de qualidade com a sua família, seja onde você estiver, afeta a qualidade da sua vida, a qualidade do tempo também. Terceiro sintoma, dor de cabeça. Já vai escrevendo aí, pessoal, os sintomas aqui para mim. Descreve para mim os sintomas que mais vocês referem. Se é dor de cabeça, dor no quadril, dor de coluna, enxaqueca. Escreve aí, vai escrevendo nos comentários só pra gente saber se vai ser diferente desses aqui que eu vou falar para vocês. O terceiro sintoma mais comum em pessoas com fibromialgia é a dor de cabeça. Por quê? Semana passada eu falei sobre enxaqueca. Acontece que a pessoa sofre aquela pressão frenética, seja no trabalho, em casa, devido à correria do dia. E aí a dor de cabeça, a cabeça fica muito sensitiva, né? Os neurônios ficam muito sensibilizados. E aí a cabeça parece que vai explodir devido às pressões, às tarefas diárias. E na fibromialgia, a mesma coisa. Na fibromialgia, os neurônios eles estão a todo tempo, a todo vapor, trabalhando de forma intensa. Para quê? Para regenerar a musculatura, para aliviar suas dores, para produzir hormônios que possam aliviar mais as dores, sentindo os alarmes da dor de forma disparada. São muitas conexões. E aí também pessoas que sofrem com fibromialgia sentem
com muita frequência dores de cabeça e até mesmo a enxaqueca. E o quarto sintoma, pessoal? O quarto sintoma são as sensações de formigamento ou dormência. As pessoas, elas sentem formigamento na ponta dos dedos, nas mãos, no antebraço. Ela pode também associar sensações de picada no corpo. Refere também dormência nos pés, na ponta dos dedos. E isso é muito ruim. Formigamento, picada, agulhada. O quinto sintoma com mais frequência, acabei de falar, é o distúrbio do sono. Sexto sintoma, alteração do humor. A alteração do humor acomete muitas pessoas pelo seguinte, pessoal. Primeira coisa, essas pessoas já estão cansadas de falar para as pessoas, principalmente para os seus familiares que sofrem com dor, e muitas vezes elas são mal entendidas. Muitas pessoas já estão cansadas de ouvir vocês de tanto falar. E essa incompreensão acaba que causa em vocês mau humor, mais estresse, mais solidão, mais depressão, sentimento de medo, sentimento de solidão. E aí, essa falta de comunicação afetiva faz com que você se isole cada vez mais dessas pessoas que não conseguem compreender as suas dores. E a consequência disso é alterar cada vez mais o seu humor. Como é que vocês que sentem fibromialgia, como é que vocês conseguem dar um sorriso quando não tem um motivo específico? Não é verdade? Isso é chateante, isso é preocupante. Como que vocês vão conseguir sair de uma situação de dor se o estresse, se a depressão, se a tristeza faz aumentar cada vez mais o nível de dor, a falta de compreensão? Difícil, não é verdade? Então esse é o sexto sintoma com mais relevância. E o sétimo sintoma com mais frequência, com bastante frequência, nas pessoas que sentem que sofrem com fibromialgia, é a síndrome do intestino irritável ou síndrome do cólon irritável. Ou seja, pessoal, alimentação, alterações do humor, ela vai causar tudo isso aqui, ó. Cólicas abdominais, inchaço, alterações intestinais, períodos de diarreia, associado também com períodos de prisão de ventre. Então, principalmente na alimentação, intolerância ao glúten, ao trigo, ao milho. Pessoas que comiam certo tipo de alimento, hoje já não conseguem mais devido a algumas alterações, né? Eu falei sobre isso semana passada, da permeabilidade intestinal. Ou seja, algumas substâncias tóxicas, elas saem do intestino, né? Elas furam a barreira e viajam em todo o corpo. E aí acaba que acontece algumas inflamações no seu corpo. E essas inflamações vão causar tudo isso, pessoal. Vai causar diarreia, vai causar dor de cabeça, vai causar inflamações nas articulações, vai inflamar o seu corpo e vai aumentar ainda mais os sintomas da fibromialgia. Por isso que é bom a gente ter consciência também de mudar a nossa rotina de alimentação. Colocar na nossa mesa alguns alimentos mais saudáveis. E além dessas, eu falei sobre as 7 principais. E além dessas, pode vir a ocorrer dificuldade cognitiva. Por exemplo, a pessoa apresenta névoa cerebral, né? Tipo, dificuldade de se concentrar, esquecimento, perda de memória, não tem aquele hábito de guardar informações que eram fáceis de gravar.
Pode vir acontecer também rigidez matinal, que é quando a pessoa acorda, que sente os nervos, né, as articulações ficam enrijecidas. E pode vir acometer, pode vir causar rigidez matinal. A pessoa pode ser sensível à mudança climática também. Fez chuva, veio chuva, sofreu com dor. Muito quente, sofre com dor. Não está nem quente nem frio, sofre com dor também. Então, a alteração climática pode também intensificar mais a dor. Além desses outros sintomas, pode vir a ocorrer dor abdominal, dor na bexiga e disfunção urinária, sensibilidade ao estresse, a pessoa, qualquer coisa ela se estressa, sensibilidade à temperatura, que é diferente a sensibilidade na mudança climática. Porque, pessoal, na sensibilidade à temperatura, a paciente ela sente mais frio ou mais calor num tempo normal. Ou seja, ela tem dificuldade em regular a temperatura do seu corpo. E também ela apresenta sensibilidade à luz e ao som. Agora me diz você aí, quantos se conectaram com essas informações, pessoal? Quantos de vocês se conectaram e viu que sofrem com muitos sintomas como esse que eu acabei de dizer? Escreve aí para mim. Muitos desses sintomas, se vocês perceberam, estão mais associados ao estado emocional. Ao estado emocional negativo, como estresse, raiva, ira, ódio, depressão, tristeza, incompreensão, isolamento. Mas não se preocupe, porque agora chega as nossas estratégias. Então, se eu fosse você, eu já anotava isso daqui. A primeira estratégia para enfrentar essas dores, para melhorar cada vez mais esses sintomas, a primeira estratégia como atividade física. A primeira tarefa é, pessoal, reservar um espaço na sua casa para que você realize, mesmo que seja exercícios leves, como uma caminhada ao redor da casa. Pelo menos eu indico, pelo menos 5 a 10 minutos de caminhada. E para esses pacientes que sofrem com fibromialgia, pode ser muito desafiador. Por quê? Porque exercícios físicos, mesmo exercícios leves, podem ter ocorrência de dor muscular no dia seguinte ou até mesmo poucas horas depois do exercício, da tarefa, pessoal. Porque assim, a sensibilidade está tão, vamos dizer assim, prevalecendo demais. A pessoa está com tanta sensibilidade no corpo, tanta sensibilidade nos seus músculos, que o ácido lático é liberado de forma mais intensa. E aí muitas pessoas sofrem com aquelas dores de atividade física com mais intensidade, na região da perna, da panturrilha, em todo o corpo. E aí eu indico, de novo, faça pelo menos de forma leve, de forma suave. Não precisa se expor a grandes pesos, grandes cargas, pelo menos nesse momento não. Vamos primeiramente, com estratégia, realizar exercícios mais leves. Pouca carga, pouca repetição. Então, você pode começar a realizar pelo menos alongamentos leves, tá? Então, alongou o pescoço de um lado para o outro, alonga o braço, puxa aqui o braço, puxa o outro, conta de 10, 20 segundos, 30 segundos puxando o seu braço, puxando a coxa para trás, para a gente alongar, para você alongar a sua perna, tá certo? Outra tarefa, pessoal, a segunda tarefa.
A primeira tarefa você pode incluir como exercício alongamentos. Começa pelo menos uma semana só se alongando. Se você conseguir, você pode partir para a segunda tarefa, que são a prática dos exercícios físicos, né? Fazer uma caminhada, alguma coisa que você gosta de fazer, bicicleta, yoga, enfim. Agora a segunda tarefa, a segunda estratégia são as dietas anti-inflamatórias em casa. A segunda estratégia, anote isso aí, são as dietas anti-inflamatórias em casa. A primeira tarefa você pode fazer o seguinte, você pode planejar refeições mais equilibradas com alimentos ricos em ômega 3. Aonde encontrar? Peixe. No peixe ou também, pessoal, nas cápsulas vendidas em farmácias ou farmácias que manipulam remédios ou produtos naturais, lojas de produtos naturais que vendem, que fazem essa venda. Você pode incluir também semente de chia, linhaça, vegetais e frutas coloridas também. Outra estratégia como alimentação: preparar lanches mais saudáveis de consumir, como frutas, e também incluir castanhas. Outra receita também bem legal aqui, pessoal: pratos anti-inflamatórios em casa. Olha aí, anota isso aí. Utilize a cúrcuma. Ela tem o poder de ser um produto natural anti-inflamatório. Além da cúrcuma, a gente tem o gengibre, a gente tem o açafrão também, pessoal, que são anti-inflamatórios e vai te ajudar demais. A terceira estratégia para você fazer em casa, olha só: relaxamento e gerenciamento do estresse na sua casa. Olha só, você pode criar um espaço aconchegante para você relaxar. Hoje em dia é mais fácil relaxar, você fica em um lugar sossegado, mais tranquilo. E coloque no YouTube mesmo, música relaxante, música para relaxar, música para eliminar suas dores. E aí você fica naquele momento, pega pelo menos 10 minutos, 15 minutos para você ouvir, para você meditar. E isso vai fazer com que você reduza cada vez mais e treine o seu cérebro para reduzir essa facilidade de se estressar com facilidade. Vai lá no meu canal, Thiago Santana Físio, encontre lá música 432 Hz para melhorar dor de cabeça, relaxamento e também aliviar o estresse. Tem também outro vídeo lá para relaxar e acalmar cada vez mais sentimentos negativos. Então, pessoal, aproveite e use dessa estratégia para você alcançar cada vez mais a qualidade de vida, o seu bem-estar, a redução das dores crônicas, a redução dos sintomas de fibromialgia. Usufrua, a tecnologia está aí para nos ajudar. Outra estratégia muito importante para você utilizar é você dedicar alguns minutos para praticar técnicas de respiração profunda e meditação. No início da nossa live, já é uma prática costumeira. A gente fica na posição de poder, para quem não sabe aqui, posição de poder, em pé de preferência, e pelo menos 2 minutos você fazer isso aqui, posição da Mulher Maravilha, do Super-Homem, e trabalhar a respiração profunda. Puxa o ar 3 segundos, segura 3 segundos e soltar 3 segundos. Isso também, pessoal, já é um trabalho para combater os sintomas de ansiedade, estresse, fatores emocionais negativos e também combater a fibromialgia. Vamos lá. Quarta estratégia. A quarta estratégia é para melhorar a qualidade do seu sono. Essa estratégia, pessoal, é para aquelas pessoas que... A primeira tarefa é: você que vai para a cama com o celular, elimina esse vício da sua vida. Elimina, começa
a reduzir a luminosidade na sua casa. De preferência, não tome café, um lanche da tarde com café, pelo menos antes das 5 horas. Eu falo antes das 5, mas quanto menos tarde, melhor. Isso vai fazer com que a cafeína não tenha um trabalho tão eficaz de tirar o seu sono. Já utiliza isso como tarefa. A segunda tarefa é, pelo amor de Deus, não vá para a cama com o celular. Tenta eliminar o celular pelo menos 2 horas antes de dormir. Se você costuma dormir 11 horas da noite, largue o celular pelo menos às 9. Se você vai para a cama dormir, 9, 10 horas, largue o celular pelo menos às 7 horas da noite. Isso vai te ajudar demais a reduzir, a melhorar a qualidade do seu sono e melhorar cada vez mais as dores, as inflamações do seu corpo. Tá bom? Que mais? E a quinta estratégia é o suporte social. Pessoal, anote isso aí. Essa live já é um suporte social, já é um suporte para que a gente possa nos interagir, para que vocês possam escrever, para que vocês possam desabafar tudo aquilo que incomoda vocês. Por quê? Hoje nós sabemos que quanto mais nós guardamos coisas ruins dentro de nós, isso acaba que cientificamente faz com que taxas de hormônios ruins também floresçam dentro de nós. E a consequência disso é aumentar os níveis de dores e atrair doenças para nós. E não é isso que nós queremos. Então, suporte social é isso. Quanto mais você escreve, quanto mais você fala, mais o seu cérebro você está treinando. Você está reprogramando a sua mente. Outra técnica também que você pode fazer é mudar a forma como você conversa, a forma como você fala com as outras pessoas. Como assim, Thiago? Explique isso melhor. Pessoal, a forma que nós falamos, dependendo da forma que nós falamos, pode ser que a gente viva em um ciclo de fases negativos. Por exemplo, dependendo da sua pergunta, isso sempre acontece comigo, eu nunca alcanço nada na minha vida, essas dores me fazem ficar cada vez mais tristes. Isso são palavras negativas, e quanto mais palavras negativas, mais viveremos nessas palavras negativas. Por quê, pessoal? Porque em Provérbios fala, aquilo que tu pensas, tu és. Aquilo que tu pensas, tu és. Aquilo que você fala, você é. Aquilo que você vive, você é. Então, quanto mais agregarmos palavras positivas, confiantes, quanto mais palavras positivas nós falarmos, mais energias positivas nós vamos atrair para nós. Caraca! Mais de vitória em vitória nós vamos andar, nós vamos prevalecer. E isso se torna cada vez mais eficaz na nossa vida, mais nutritivo ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa vida espiritual. Eu costumo dizer para vocês que nós, para alcançarmos saúde, bem-estar, qualidade de vida, para que a gente possa crescer e desenvolver, a gente precisa trabalhar pelo menos os 3 pilares da nossa vida, que é qualidade da saúde física, saúde emocional, que está ligada à mentalidade, à saúde mental, e também a saúde espiritual. Então, quanto mais trabalharmos esses 3 pilares, pessoal, nós vamos alcançar verdadeiramente o melhor ano das nossas vidas. Nós vamos alcançar verdadeiramente o melhor ano das nossas vidas. Você está comigo? Então, eu ia continuar, mas eu estou vendo aqui que não vai dar para continuar, porque tem a outra parte. A segunda parte
é sobre fatores emocionais. E essa parte eu amo demais, pessoal. Falar sobre fator emocional positivo, negativo e trazer até vocês essa compreensão. Falar sobre inteligência emocional faz meu coração cantar. Então, se você sofre com dor, sofre com fibromialgia, se você quer viver com relevância, quinta-feira, a parte 2, nós vamos falar às 19 horas, tá certo? Quantos se identificaram aí, pessoal, com essa live de hoje, com tudo que eu falei? E eu espero que vocês tenham anotado, pessoal. Anotem tudo que fizer sentido e anotem essas estratégias aqui. Por enquanto a live vai ficar gravada, tá bom? Logo, logo ela vai estar disponível no YouTube para ficar mais fácil o nosso entendimento, ficar mais fácil, ficar registrado e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas estratégias, tá certo? Essa segunda parte a gente vai falar na quinta-feira que vem. A gente vai falar semana que vem sobre as 3 causas mais potenciais, as 3 causas mais potentes que pode vir aparecer ao surgimento da fibromialgia, que está no conflito interno sobre relacionado à parte muscular. O segundo tipo está relacionado ao conflito emocional. E a terceira parte, a terceira causa, é a causa emocional devido à vivência e a perigos iminentes. Traumas, abusos, acidente, enfim. Tá certo? Então, pessoal, quinta-feira que vem, parte 2 da nossa live. Sobre estratégias, sobre melhorar cada vez mais os sintomas de fibromialgia. E você alcançar cada vez mais a sua saúde, o seu bem-estar. Tá certo? Bom demais, pessoal, estar aqui com vocês. Bom demais, cada vez mais nos ativarmos. Não é à toa que essa live se chama Dose Ativacional. É uma pequena dose semanalmente para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter mais tranquilidade, ter mais paz e viver de forma melhor, de uma forma mais eficaz, mais duradoura, com mais saúde, qualidade de vida, enfim. Tá certo, pessoal? Beijão no coração de vocês. Não se esqueça, quinta-feira, parte 2, para que você melhore cada vez mais, tá certo? Fique com Deus, façam amanhã a melhor sexta-feira que vocês puderem, tá certo? Deus abençoe a noite de vocês, o final de semana de vocês e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.